Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ayrton, bem-vindo à aula 7 e 8, retomando o que aprendemos. Estamos vendo poliedros, corpos redondos, que são os nossos sólidos geométricos. Temos as nossas pirâmides, nossos prismas, cones, cilindros e esferas, tá bom? Então, agora vamos resolver alguns exercícios e o professor vai mostrar algumas formulinhas maçantes para vocês aí, que nos ajuda demais, beleza? Então vamos lá. Aqui, sólidos geométricos é o que nós estamos estudando. Tem os poliedros, né? Dentro dos poliedros tem as nossas pirâmides, que o lado das pirâmides aí, né, é formado por triângulos, né? O senhor queria fazer uma pirâmide bonitinha aqui, mas quase que saiu. Também o senhor tá comendo barriga aqui, né? Posso fazer uma lá, ó. A pirâmide aqui, ó. É que tá apertada mesmo aqui. Nossa. Taca. Beleza? Então tem as nossas pirâmides, os nossos prismas, né? Que são os nossos cubos, paralelepípedos e assim vai. Os cones, cilindros e as esferas. Ah, você tem até uma bolinha de gude aqui. É uma esfera, né? Que são os corpos redondos que nós não vimos. Então aqui, relembrando as figuras espaciais e suas principais características estudadas, reconheça as figuras das imagens abaixo e informe o nome de cada uma. Então essa daqui é o cilindro, nosso cone, nossa esfera, pirâmide e o nosso cubo. Beleza? Tá aí. Quais as características de cada um? Faz um mapinha mental lá, guarda, né, ó. Aqui, alguns elementos dos poliedros, ó, a nossa base, a face é tudo isso daqui, ó, essa face é um retângulo. As nossas arestas, né, tá aqui. O professor hoje está gravando a aula, mas o professor vai montar no futuro para vocês isso daqui com palito de sorvete. Pega a bolinha de isopor, aí você compra os palitos de sorvete, não, palito de churrasco, e espeta aquele palito de algodão doce. Dá para você montar todos esses sólidos para você estar estudando aí para o Enem, tá estudando para os concursos militares aí, né? Então é isso. E os vértices é onde encontra as duas arestas, né? Ó, tudo isso daqui é os vértices. Então você pega aí a bolinha de isopor e junta aqui e coloca. O professor vai procurar uma foto e eu vou colocar nesse vídeo aí uma aula que o professor deu na ETEC montando isso daí. O professor vai achar a foto e vai colocar para vocês aí. Vai ficar muito bom. A partir da definição da base, faces, arestas e vértices como importantes elementos dos poliedros, indique na figura a seguir o nome dela. A base, uma face lateral, uma aresta e a base de seus vértices. Então, o que a gente vai estar indicando aí nesse exercício? O que ele pediu, né? O que a gente tem aqui? A base tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base, ó, pentagonal. Pentagonal. 5, aresta. Tá aqui, ó, né? Põe lá, aresta. Vértice, ó, o nosso vértice. Vértice. O que mais? Aresta da base, tá aqui. Aresta lateral. Face lateral, tá aqui, ó. Isso aqui é uma face lateral, ó. Face lateral. Beleza? Tá aí. Agora ele explica aqui, ó, uma relação que a gente tem que guardar. Porque se eu falar para você assim, ó, eu tenho uma pirâmide, ó, uma pirâmide e a base é um triângulo. E eu quero saber o número de aresta.
Já parou para pensar, gente, decorar tudo? Não. Então, ó, tá aqui, ó. Quando eu falar qual é a forma da base da pirâmide, ó, pirâmide. Qual é a base? É um triângulo, é um quadrilátero, é um pentágono, é um hexágono, é um polígono qualquer? Então eu vou chamar de N. Quando eu quiser calcular o número de faces, ó, então aqui o triângulo, ó. O triângulo não tem 3? Tem 3, professor. Tá aqui, ó. Então quanto que é o número da face? N mais 1. É só isso, professor? Só isso. Aqui. N mais 1. Então, quanto tem? 4, porque é 3 mais 1, 4. E o número de vértices? N mais 1 também. Então, também é 4. E o número de aresta? 2N. E assim sucessivamente. Ó. A base é quadrangular, é um quadrilátero. O N vale quanto? Ó, professor, o N vale 4. Quantas faces? N mais 1. Então, é 5. Quanto é o número de vértice? N mais 1 também, então também é 5. E o número de aresta? 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. E assim sucessivamente, beleza? E o prisma? Mesma coisa. Então, ó, quando eu tenho um prisma e a minha base é um triângulo, quantos lados tem um triângulo? Ah, tem 3. Então, N igual a 3. Número de face? N mais 2. Número de vértices, 2 vezes N. Número de arestas, 3 vezes N. Então, ó, é só fazer a conta. Quer ver como é facinho? Vamos lá, vou fazer com vocês aqui, ó. Revisando as informações apresentadas acima, preencha a tabela seguinte com a quantidade que está sendo solicitada em relação à figura indicada. Olha lá. A pirâmide. Pirâmide, vou até ampliar aqui, ó. Aqui. Pirâmide de base octagonal. Então o formato da minha base é um octógono. Se é um octógono, o meu N aqui, ó, vale 8, certo? Que é um octógono. Número de lados. Opa, formato da base. Só escrever então, até mais fácil. Octógono. Número de lados da base. Pô, o número de lado é N. N igual a 8. O número de face da pirâmide é N mais 1. Ó, vou até pôr aqui. N. Deixa eu trocar de cor. N mais 1. O número de vértice é N mais 1 também. E o número de aresta? 2 vezes N. 2 vezes N. Então, N mais 1 ó, vai ser 8 mais 1. Isso dá 9. Então, tem 9 faces. E é verdade, né? É a base mais 8. Número de vértices é N mais 1. É também 8 mais 1, que dá 9. E número de arestas? 2 vezes 8, que dá... Professor, 2 vezes 8, 16. 16, coloca lá. O professor esqueceu de pegar água. Tô com a garganta aqui ranhando seca. Beleza, então? Agora, o meu prisma de base decagonal. É um decágono. Vou escrever aqui. Decagono. Certo? Agora, essa relação aqui é diferente, tá? N mais 1 era para pirâmide. E agora? N vai continuar sendo N. Se é um decágono, o N vale 10. Ele tem 10 lados. E o número de face? O número de face é N mais 2. Por quê? Porque tem em cima e embaixo, né? Então, 10 mais 2, 12. Número de vértice? O número de vértice é 2 vezes N. 2 vezes N. Então, vai ficar 2 vezes 10, que dá 20. Beleza? E o número de arestas é 3 vezes N. Se tem dúvida, é só subir a tabela e ver a formulinha. Mas tem que guardar isso daí, porque senão não faz nenhum exercício, tá? Então, ó, 3 vezes 10, 30. Tá lá.
Hey, professor ajudando, hein? Vamos que vamos. Vamos continuar aqui, senão o vídeo fica longo, mas pausa, comenta. Ó, chegou uma água, toma uma água, chupa uma bala. Leonard Euler, uns falam Euler, outros falam Euler. O professor acredita que a pronúncia correta é Euler. Tinha uma professora que ela fez um doutorado em cima de umas coisas num livro dele e ela falava Euler. Foi um importante estudioso das ciências com significativos trabalhos publicados na área da matemática, física, engenharia e astronomia. Ele tem a teoria dos conjuntos, né, para a gente resolver os diagramas, tudo. Um importante legado desse matemático suíço foi chamada relação de Euler, ou Euler, que relaciona a quantidade de vértices, arestas e faces de um poliedro. Essa relação garante que vértice menos aresta mais face é igual a 2. Dá para trabalhar também com ela assim, ó. O professor fala para a turma guardar, ó. Vamos fazer amor a 2. Olha lá. Por que, professor, que aqui era menos, ficou? Porque o professor trocou a posição, ó. O menos passou para lá, ó, mais o A, menos A foi para lá, mais A. Então essa formulinha aqui e essa relação eu posso movimentar ela para tudo que é lado. Lembrando que eu tenho que estar trocando o sinal quando eu mudar do lado do igual, tá bom? Corresponde às quantidades de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo, respectivamente. Os poliedros que satisfazem a relação de Euler ou Euler são chamados de poliedros eulerianos. De acordo com essa informação, verifique se um poliedro convexo com 14 vértices, 21 arestas e 9 faces é um poliedro euleriano. Então, ó, ele vai usar essa fórmula aqui. Vértice menos as arestas mais face é igual a 2. Então, ele deu 14 menos 21 mais 9. Tem que dar 2. 14 mais 9, ó. 14 com 9 dá 23. 23 menos 21 é igual a 2. Então, sim, tá? Ele é um poliedro. É um poliedro. Poliedro euleriano. Beleza? Beleza, professor. O senhor falou, né? Então, continuando agora. Enem. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde a sua base, né, a base do cone, até a metade de sua altura, para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer um corte no material, de maneira que a forma do adesivo corresponde exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual será o formato do adesivo? Ó, tá fora, isso aqui seria por uma pirâmide. Poliedro, um prisma. Não, por quê? Porque aqui tá reto, né, ó. Ele vai fazer o corte, né, ó, o formato de um cone circular. Então você tem um cone, você imagina. Quando você se apertar na hora da prova, você pega a prova e enrola ela. Mexe com a prova, sei lá. Dá um jeito, ó. Ó, isso é o cone. Se o cone é um triângulo, ó como que ele vai ficar aqui estreito. Então, ó, sem pensar muito, é a letra E, ó. Ó, é aqui, ó. Tá? Porque aqui seria até o cone. Mas ele quer um corte para fazer o quê? Para enrolar a fita, tá? Então tá muito bicudo aqui. Aqui é o triângulo.
Então você poderia ficar na dúvida aqui, ó, né, entre a D e a E. Mas, ó, pensando no enrolar a fita do cone, ó, ele vai fazer o corte lateral, ó, superfície lateral, então tem essa daqui, ó. Se eu for fechar, ó, tá? Beleza? 2. A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação abaixo é... Ó, presta atenção. Toda planificação tem umas pegadinhas que, ó, é muito bacana você entender que uma tem que estar oposta da outra, tá? Tem algumas que vai estar aqui e outra vai estar aqui. Também é planificação. As pessoas têm muita dificuldade em identificar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu já sei que isso daqui é um prisma, porque não é pirâmide, né? De quanto? De um pentágono, ó. Base pentagonal, ó. Letra C. Tem 5 lados, ó, tá? É um prisma. Tem em cima, tem embaixo. Pirâmide tem um vértice fora da base, né? Lembra que o professor falou? Então a pirâmide vai ter lá, né, o vértice fora. Então não é uma pirâmide, tá? E ele é um prisma. Beleza? Um paralelepípedo não, porque um paralelepípedo seria isso daqui, né? Ó. Tá? Ou o cubo também. A gente já viu lá para cima, então não é. Beleza, beleza, professor. Até agora tá fácil. Que bom. Exercício 4, Enem. A figura a seguir mostra o modelo de uma sombrinha muito usada em países orientais. Essa figura é a representação de uma superfície de revolução chamada, não vou nem ler lá, ó. Isso daqui é o quê? É um cone, né? Então tem cone lá? Professor, tem cone sim. Então vai lá e faz o X. Pra gente não sofrer muito. Observe a caixa. Isso aqui é um paralelepípedo, ó. Tá? Olha lá. Uma planificação dessa caixa é qual? A letra C, né, gente? Ó, os dois lados nunca, ó, nem aqui, nem aqui. E lados opostos aqui. Por que 4 aqui? Não, né? Ó, vou fechar aqui, ó. Fechou? Letra C. Observe o modelo de um cubo. Um cubo tem 11 planificações diferentes, isto é, existem 11 diferentes moldes possíveis para se montar um cubo por meio de dobraduras. Identifique dentre as alternativas abaixo uma dessas planificações. Então a planificação de um cubo aqui, ó, embora tenha 11, a única que é a letra B. Ó. Por quê? Quando eu for dobrar para fechar, lá nos anexos da aula 1, é muito importante você pegar para você dobrar e ver como é que funciona. É muito difícil para me explicar na videoaula sem planificar para você. Mas aqui, ó, a hora que eu vim dobrar, ele não vai fechar aqui, ó, vai faltar um, tá? Embora a quantidade de lado bate, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele passa e ele não fecha. Aqui, ó, ele vai fechar de um lado para cá, ó, ele não vai fechar aqui do lado, vai faltar. E aqui também, ó, tá? Então é por isso que não dá certo. Beleza? 7. Num dado cúbico, ficam em faces opostas os números 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4. Observe as figuras dadas e responda quais representam a planificação de um dado. Isso é muito importante você entender que um dado é um cubo, né? Então a soma das faces opostas dá 7. Ó, 1 e 6, 7. 2 e 5, 7. 3 e 4, 7. Então a hora que você começa a olhar o que está pegando, ó, 1 e 6. 5 e 2. 3 e 4. Essa é. Ok. Beleza? Ó, 3 e 6, 9. Já não fechou a conta, tá? Ó, 5 e 2. Então não, tá fora. Essa não é.
Então vai sobrar o quê? Vamos ver aqui, ó. 4, 3, 7. Opa, a hora que fechar aqui, ó, 2 e 5, 7, 1 e 6. Fechou. É a letra B, 1 e 3. Fechou? Fechou, professor. Ok. Ok. Mais um. As figuras 1, 2 e 3 correspondem respectivamente pirâmide, cilindro e cubo. Nós estudamos isso, letra B, né? Pirâmide, cilindro e cubo. Ó, a base vai juntar os vértices aqui, ó. Tá? Enem. Maria quer inovar em sua loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens representadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessa planificação? É isso? É. Então, aqui é o nosso cilindro. Então, ó, essa aqui já estava fora. Olha que legal. Essa já estava fora, né? Se você não sabe o que é chutar. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que é um prisma. Isso aqui é um prisma. O que? Pentagonal. Esse está fora. Esse está fora. Sobrou o quê? Letra A, ó. E aqui era uma pirâmide, né? Então, professor, se eu não soubesse esse, eu ia ver esse. Então, letra A é a resposta. Nossa, eu adoro dar essa aula aqui, ensino médio. É muito gostoso, a gente constrói tanta coisa. Vamos lá. Observe a planificação 1, 2 e 3 e 3 sólidos. Assinale a alternativa que mostra corretamente o nome dos sólidos associados. Olha. Então, isso daqui, vamos ver aqui. Prisma com base pentagonal, dodecaedro, prisma reto de base triangular. Então, aqui, vamos ver. Prisma reto de base pentagonal. Pirâmide não é. Também não é. Ah, já matou, já, ó. É a letra A, ó. Por quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Então, aqui a gente sabe que é um prisma, né? Que a gente já viu lá em cima. De base pentagonal. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um dodecaedro, né? 7, 8. Deixa eu contar certinho aqui. Deixa eu apagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, dodecaedro. Letra A. E aqui também, ó, 1, 2, 3, hora que fechar aqui, é um prisma reto base triangular. Não é pirâmide, hein, gente? Cuidado, hein, ó. Tá? Letra A. Oh, essa foi legal, hein? Aqui para recortar, lá que o professor falou, pega esse anexo, recorte, cole, veja como é que junta, o que vira base, por que que fecha, por que que não fecha. Tá bom? É muito importante vocês fazerem isso. E na próxima aula vai ser a sequência 2. Tá certo? Aquele abraço. Veja aí. Escreva nos comentários de onde você é. É muito importante. Tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.